Meu nome é Carolina Alves de Freitas, meu marido chamava Antônio Lustosa de Freitas, que nós entramos aqui na região da Serra dos Dourados em 52. Em 54 nós fomos atacados pelos índios. 7 horas da manhã, meu marido estava na mangueira tirando leite. Quando ele entrou dentro de casa, a gente via aquele resmungo, a gente não sabia o que era, a voz, mas não entendia, que eu olhei para o lado da mina, uma mina que tinha uns 20 metros longe do acampamento. Eu vi aqueles homens tudo pelado, correndo para o lado da casa. Aí eu falei para o meu marido, olha, é os índios. Que ele olhou, ele se assustou e falou, vão embora. Aí eu falei, eles vão entender o que você está falando? Eles não vão embora. Aí eles vieram, chegaram na porta, eles iam entrar, meu marido tocava a mão, assim, tocava a mão e tocava. E eu falei para ele, deixa eles aí, mas eu não vou deixar eles entrar dentro de casa. Eu falei, não, deixa eles aí. Minha avó falava que a gente tinha que fazer amizade com os índios. Minha avó era índia, né? Então ela sempre ensinava a gente. Aí eu falei, vamos agradar eles, e eles ponhavam a mão assim, né? Ponhavam a mão assim, fazia assim. Eu falei, eles estão com fome. Ele falou, será? Eu falei, o que tem aí eu vou dar. Eu tinha feito bolinho, aqueles bolinhos de chuva, né? Aí eu fui lá, peguei a bacia de bolinho e entreguei para eles, eles ficavam olhando, assustados. Aí meu marido pegou um e comeu, né? Comeu para eles verem, eles comeram. Aí sentaram tudo em volta daquela bacia, quando não comeu tudo, não sossegaram. E aí ficaram. Tudo para eles era novidade. Passava uma galinha, eles corriam atrás. Passava um leitãozinho, eles corriam atrás. Um índio se tacou no desses arames ferpados, se cortou tudo. Porque ele pensou, que era cipó, que eles podiam se tacar e arrebentar no peito, ele se cortou tudo. Precisou fazer curativo. E aí eles ficaram das 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E meu marido lidando para fazer eles ir embora. Chamou tudo os peão que estavam na roça, trouxe todo mundo, deixou todo mundo de plantão, né? Se eles fizerem qualquer coisa, a gente tem que se defender, né? Mas não, eles foram humildes, ficaram ali, eles riam, eles pegavam o cabelo deles, passavam na mão da cabeça do meu marido, punhavam a mão assim, né? Porque era curtinho, e depois eles queriam cortar. Ameaçavam que queriam cortar meu marido. Aí meu marido trouxe a tesoura e mostrou para eles como é que cortava. Mas aquele dia ele não cortou. Depois eles eram em 6, 4 homens grandes e 2 meninos. Dali uma semana eles voltaram. Eles voltaram, já trouxeram a mulher com criança, umas 4, 5 crianças, 2 mulheres. Aí eles ficaram lá em casa com nós uma semana. Aí a gente deu roupa, a gente deu lá um ranchinho que tinha de guardar mantimento, mas era ranchinho feito de folha, de madeira, de pau a pique. A gente deu ranchinho para eles ficar, arrumou o lugar para eles dormir, mas no chão, a gente põe às vezes na cama, eles amanheciam no chão. E a gente vestia a roupa, eles amanheciam pelado. Tirava toda a roupa e ia lá no cantinho. Quando ia para o mato, iam de roupa, voltavam pelado, porque largava a roupa no mato. E assim foi, a gente ficou, acho que bem uns 5, 6 meses com eles. Depois meu marido comunicou aquele tempo, não era FUNAI, era SPI, Serviço de Proteção aos Índios, né? Comunicou, aí veio o Edival, veio o Dr. José Loureiro Fernando, que hoje ele é falecido, era médico. Veio uma porção deles que eu tenho na fotografia ali. E ficaram ali umas 2 semanas, iam para o mato, filmavam, voltavam, ficavam ali na fazenda. E assim a gente viveu com os índios muito tempo. Aí, quando é um dia, meu marido foi com os índios, que eles queriam levar ele para o mato. Eu tinha medo, né? Leva para o mato e depois não traz mais, mas não, ele confiou em Deus, né? E foi onde ele achou a Tiguá, essa Tiguá nossa, Maria Rosa. Ela era pequenininha e os outros não davam atenção para ela. Ela não tinha pai nem mãe, só tinha os filhos, os tios, aliás. Aí ele carregou ela nas costas, trouxe para a fazenda, e ele pediu para o índio, para o cacique, o Adiatucã, se ele dava aquela para ele. Ele pegou a menina para o braço e entregou. Lembro vagamente quando eu era pequena, né? Então, a gente começou a
Aí entrei em contato com o branco. Eu lembro quando eu fiquei doente, muito doente. E eu lembro quando a gente brincava com os garotos do branco. Daí já fui aprendendo a falar, já fui aprendendo a comer. Eu não sabia, né? Para mim era uma coisa de outro mundo aquilo. Aí nós começamos a cuidar dela, depois ele deu o outro, o Man, deu o Geraldo, que tem na fotografia ali. E aí o Man se arrependeu, ele chorava, não precisava ver, para o indinho ir embora. Aí quando é um dia, o Man quis roubar o indinho gritou, meu marido foi e tomou de volta. Aí eles se conformaram, que o índio que falava que não queria ir. Por aquele índio, ele aprendeu a falar com meus filhos a nossa língua e a deles, que a gente entendia só por aceno, né, por sinal. Aí ele falava com os índios e falava com nós. Falava com os índios e falava com nós. Aí ele falava para o pai dele que ele não queria ir embora. Aí ele mandou ele pedir para nós se ele podia vir para morar ali perto dele. Nós falamos que podia, mas eles não paravam, acho que eles não acostumavam, eles ficavam uma semana, duas, de repente iam para o mato, ficavam um mês no mato. Por causa das caças, né? Que é diferente a vida da gente. Depois acabou que os índios são sadios, eles não pegam doença. Quando eles se misturam com nós, eles pegam o vírus que a gente tem, né? Eles pegaram gripe, pegaram sarampo. Aí de sarampo morreu uma menininha, até que ela é irmã daquela que está em São Paulo. Esses índios choravam, só que a gente não via para onde eles levavam. Nós quisemos levar para o cemitério, não deixaram. Levavam para o mato, enterravam, ninguém via. Depois de muito tempo morreu uma das índias, uma mulher do Man. Depois faleceu a mulher do Diatucã, uma do Arigã. Depois o Diatucã tinha duas, deu uma para o outro, para o amigo, né? Depois ela teve uma menina, que é essa que está lá em São Paulo, que é prima dela ali. Aí depois eles começaram a sair, carregarem as crianças, né? Carregar os meninos, que primeiramente como é que se diz, agrimensor, pegaram o indinho Kaiowá. Eu tenho a fotografia dele ali. E ficaram com esse indinho na Serra dos Dourados, que eles pegaram. E depois eles pegaram o Tuca. O Tuca lembra de tudo, que é o que é mais, que pode contar mais para vocês tudo a verdade, né? Depois os padres lá pegaram que chama Natal, que nem sei onde é que está esse índio. Que nem os padres, um deles já morreu, sabe onde é que o índio está. Chamava Natal, os padres levaram ele, criaram ele, educaram ele muito bem. Depois, por último, tinha 2 índios que eu também não sei onde é que está, que foi o homem da fazenda São Francisco que pegou os índios. Eles estavam com nós, depois um dia foram para o mato, e aí o fazendeiro, acho que achou eles, né, e levou para a fazenda, e se criaram com ele. Me disseram que estão numa fazenda do Bradesco, lá em Mato Grosso, né, Tiva? Mas nunca ninguém foi atrás. Outra vez disseram que eles estão em Maringá, mas ninguém saiu para ir atrás, para ver onde é que está, né? Depois de muito tempo, levaram, o Diatucã morreu na fazenda, né? Levaram a segunda mulher dele e levaram embora, não sei para onde. A gente não sabe. Depois nunca mais tive notícia dela. A gente conheceu o Quen, a An e um outro índio pequenininho que só veio uma vez na fazenda, depois voltou para o mato e nunca mais voltou. O Quen disse que foi levado para Curitiba porque disse que ele começou a andar de carro, gostou. Daí disse que os moleques chamaram ele para passear, levaram ele embora para Curitiba. Ainda bem que levaram para Curitiba, né? Está lá, foi cuidado, levaram lá para Marreca dos Índios, que é perto de Carapuava. Então lá ele ficou todo esse tempo. Daí já foi a An também, já foi o Kaiowá é o irmão da An. Daí o Kaiowá ficou doente, morreu, ficou só a An e o Quen e o Tuca para lá. Que depois que minha madrinha falou, foi o Man, o filho dele. Daí já não foram para Marreca dos Índios, já levaram para São Jerônimo da Serra.
Lá que levaram o Nhango para lá também. Daí que lá que o Nhango brigou com o branco, por causa de uma mulher, brigaram e mataram ele. E ali o Man também ficou com problema de tuberculose, foi para Curitiba. Diz que quando ia indo, ele morreu na estrada. O Tiquém, o irmão do Geraldo também teve tuberculose. E por último, o Diatocã não sabe que era o chefe dos índios cacique, ninguém sabe o que deu nele. Que ele começou a sentir uma dor no peito, uma dor, e a gente dava remédio, e aplicava injeção, o que tinha lá, que eles levavam remédio para os índios, e não melhorou. O índio caiu no meio da casa e morreu. Ele foi enterrado em Douradina, tem a sepultura do índio lá. Como eu me criei com gente branco, né? Com gente branco, e daí a gente tá naquela. A gente sofreu bastante. As pessoas, que eu quase não lembro, esses encontros que nós tivemos, tem o Tuca me conta muita coisa, então ele faz relembrados. Tem, inclusive, uma vez o Geraldo me contou uma história, e eu fiquei pensando assim, depois ele morreu, né? Fiquei pensando, será que eu sonhei ou será que o Geraldo me contou? Daí, lá em Garapuava, a gente encontramos, tivemos a reunião, tinha o intervalo, daí nós conversando, estava eu, o Rondon, que é o enfermeiro, estava o policial, o Quen. Então nós conversando, eu falei, Tuca, escuta, daí contei a história, eu falei, eu não sei se isso aconteceu, o Geraldo me contou. Ele falou, conta como é que foi, eu contei, né? Ele falou, não, essa história é verdadeira. Que ele acha que é o irmão do Quen, que era um garoto. Diz que ele era muito esperto. Todo dia ele catava lenha, aquele monte de lenha, porque à noite os índios queimam muita lenha, né, para se proteger da onça. Daí diz que ele catou, fez aquele monte alto e foi caçar. Pegou a flechinha dele e foi caçar. Depois nunca mais ele apareceu. Os índios procuraram 3 dias e 3 noites e não conseguiram achar. Daí, passado muito tempo, os índios eram acostumados a passar naquela estrada. Daí fazia muito tempo já que eles não passavam mais por lá. Ele disse que tinha um pé acho que é figueira, diz que é uma árvore muito grande. E é onde ele deitou, e eu acho que ele se perdeu, ficou com fome, ficou com sede. Ele disse que deitou no pé da árvore e morreu, encostou o arco dele, as flechinhas ali, ficou. Ele disse que uma coisa parece que foi protegido de Deus, que bicho nenhum mexeu. Quando eles passaram, a ossada estava tudo ali. Do jeito que ele morreu, dissolveu, né, a carne e tudo. Diz que não saiu nada fora do lugar. Os índios passaram por ali e reconheceram. Então, o Geraldo me contou isso. Eu não sabia se eu tinha sonhado. Era verdade. O Tuca falou, é verdade. Eu acho que esse índiozinho, acho que era irmão do Quen. O Quen também é muito esperto. Só que diz que é muito brabo, muito nervoso. E ele mora com o Tuca, né? Então, o Tuca me fez rir, contando a história dele, que ele, tão brabo que ele é, quando ele fica muito nervoso, ele fala sozinho. O Tuca fala, nem ligo, porque, coitada. Pois os padres viviam lá, a gente batizou eles, ela batizou Maria Rosa, aquela de São Paulo, Maria Aparecida. Eu nem sei que nome foi dado para o Diatocã, esqueci. Tá tanto tempo que eu nem sei mais o nome dos índios. E saiu até um comentário, o padre Carlos estava me contando, que leu no jornal, que diz que os fazendeiros falaram que os chetás nem brasileiros não são. Diz que são do Paraguai, que nós estávamos aqui só de passagem. Ainda falei, daí o padre Carlos contando para mim, riu, né? Falou, o povo não sabe nem o que fala. Eu falei, não sabe, padre. Por aí, acho que depois a gente saiu da fazenda, mudou para a cidade, e aí foi o caso deles se extraviarem. Que eles vieram na fazenda, não encontraram a gente. Depois eles foram pegando, levaram uns lá para a Serra, São Jerônimo da Serra. Foi o Man, 2 filhos dele, o Arigã, não. Foi o Nhango, era o nome do índio.
O Nhanga, acho que até mataram ele lá, porque ele acho que mexeu com a mulher de um outro e o outro matou ele. E depois que extraviou os índios, foi para Rio das Cobras, foi para São Jerônimo da Serra, foi para um lado, foi para outro. Aí nós só ficamos com esses que nós criamos em casa. Só os outros a gente não sabia notícia, depois ficou sabendo que estavam lá no Rio das Cobras, depois o Arigã lá, não sei onde que o Arigã, nem sei onde que ele chegou a ter mais 2 filhos, que um é o Tiquen, esse que vem aí, que é soldado, o outro é enfermeiro lá em Santa Catarina, em Japecó. Se extraviou tudo. Lá em Curitiba tem a filha da An, que não quer vir, não quer se misturar com os índios, porque ela aprendeu manicure, ela tem salão. E hoje, daquele povo que vinha ali na expedição, eu sei que só resta o Edival. Não sei mais os outros, nem de motorista, nem de alguém que acompanhava. Repórter, tinha o Kozak, Evardimir Kozak, que era o que fotografava tudo. Ele morreu também, morava em Curitiba. O que descobriu a tribo dos índios, a raça dos índios, foi um de Checoslováquia. Ele veio aí, ele que descobriu por livros, ele ia mostrando as figuras e falando o nome, e os índios confirmavam. Quando ele falava o nome que era o nome que eles sabiam, eles confirmavam. É aí que descobriram a raça dos índios, Chetás. Depois disso, a gente viveu assim, uma hora via eles, outra não via, de repente desapareceram tudo. Só ficou mesmo aqueles que a gente vivia com eles, né? Depois o Geraldo caiu um tombo de um cavalo, ele aprendeu a andar a cavalo, tirar leite, muito cavaleiro, e machucou as costas e não contou. Depois que ele estava bem ruim, que ficava a noite inteira gemendo, que a gente veio descobrir que ele estava doente. Aí foi internado ele em Curitiba e ele faleceu lá. Os índios a gente não sabia com quantos anos eles estavam, né? A Tiguá a gente calculava uns 6 anos. E o Geraldo, acho que quando ele faleceu, ele devia ter uns 17, 18 anos, já era rapazinho, né? Gostava de andar a cavalo, meu Deus do céu. Ele ficava em volta perguntando para o meu marido: hoje nós vamos andar a cavalo? Hoje nós vamos andar a cavalo? Ele gostava mesmo, até que caiu do cavalo, bateu as costas, né? E aí já terminou a vida dos índios junto com nós, daí nós ficamos só com elas. A minha enteada, que é a Nilda, ficou com a outra, com a Maria Aparecida, e eu fiquei com essa aqui, e é quem vive com nós até hoje. A da Nilda mora em São Paulo, ela casou, tem um filho já com 20 anos, e mora em São Paulo. De vez em quando que eles reúnem ela, né, Tiguá? Sempre, quando é na reunião deles, eles se juntam tudo, mas agora eu acho que está restando, dos que a gente tem certeza, uns 8, 10 índios só. E por isso eu acho que os índios têm o direito de ter o pedacinho de terra deles, porque eles são o dono das terras aqui. Quando a gente entrou aqui no sertão, em 52, a gente só encontrava índio, não encontrava mais ninguém. Então, eu acho que eles têm o direito e o governo deve de dar esse direito deles e dar as terras para eles viver, pelo menos esse, senão vai acabar a raça. Que hoje em dia as pessoas perguntam como que é, você é mais a vida do índio ou a vida do branco? A vida do branco, né? Porque desde pequena, morando com branco, como que se diz? Daí a gente já começou, e agora eu já comecei com essas pesquisas, encontros, né? Eu comecei a valorizar o negócio do índio e agora eu estou lutando também. E acho que agora o final deles é esse, né? Resta esses aí, se não cuidar, vai acabar.